Olá, crianças! Que coisa boa! Estamos aqui de volta para as nossas aulas, para a nossa aula. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, e nós iremos contar uma história maravilhosa, algo importante, algo que é histórico, que fez parte do nosso país, que é o Brasil. Então, hoje é dia 31 de agosto, e essa história interessante que nós vamos aprender hoje é no dia 7 de setembro, que é na próxima semana, de hoje a 8, e é um feriado que cai na segunda-feira. Trata-se sobre a independência do Brasil. Chama aí a mamãe, o papai, a vovó, os irmãos para conhecer essa história bem bonita, bem interessante que tia Maricleide preparou aí para vocês. Aí vocês vão agora, daqui para frente, vão aprender e vai ficar aqui, ó, na cabecinha, essa história bem legal e interessante que vocês vão aprender. Então, que vocês possam aqui guardar bem no fundo do seu coração e aí vocês vão recordar de algo interessante, que quando a escola desfilava nas ruas, na avenida da cidade, era onde era comemorado o dia 7 de setembro, o desfile cívico. E vocês sabem por que esse feriado é tão importante? Vamos fazer esta longa viagem histórica, marcante, que realmente aconteceu há muitos anos atrás, que aconteceu no nosso país, no nosso Brasil, certo? E daí vocês vão aprender e que não foi uma história qualquer, não, foi uma história que realmente aconteceu. Vamos lá para a nossa história. Dia 7 de setembro, da independência do Brasil. Mas aí, vocês realmente querem saber o que foi que aconteceu nesta data tão marcante no nosso país? Vamos aprender mesmo? Abra os ouvidos e vamos ouvir. Era uma vez um país chamado Brasil, o nosso país. Antigamente havia um rei chamado Dom João VI, que dominava toda a riqueza do nosso país. Mas um dia, Dom João VI teve que retornar para o seu país, que era o Portugal. Porém, o rei deixou seu filho Dom Pedro, que ficou responsável de cuidar e extrair as riquezas do nosso Brasil e enviá-la para Portugal. O príncipe se apaixonou pelo nosso país e o tempo passou, e a sua esposa Leopoldina recebeu uma carta do rei de Portugal, Dom João VI, o pai de Dom Pedro. Rapidamente, Leopoldina chamou seu conselheiro, José Bonifácio, e disse: José, a corte portuguesa exige que Dom Pedro volte rapidamente para Portugal. E o que vamos fazer agora? Seu conselheiro disse: Alteza, escreva uma carta para o seu marido e ele proclama a independência do Brasil. A princesa escreveu imediatamente e disse: Aqui está, José. Encontre Dom Pedro, entregue imediatamente. E esta foi entregue ao seu marido Dom Pedro, que estava junto às margens do rio Ipiranga. Ao ler a carta, Dom Pedro ficou indignado e logo gritou com seus soldados: Independência ou morte! E todos os soldados gritaram em uma só voz: Independência, independência! E no dia 7 de setembro de 1822, raiava a independência do Brasil. E assim, a nossa pátria ficou livre de Portugal. Viva a independência do Brasil! Muito bem! Quem gostou dessa história da independência do Brasil? Eu gostei. E vocês? Mas aí, crianças, enquanto ainda estamos nesta pandemia, só uma recomendação e um lembrete para vocês. Não se esqueçam de ficar mais tempo em casa, lavar sempre as mãos, comer muito bem.
E sempre quando for sair de casa, usar sempre o quê? A máscara. Não devemos vacilar. Graças a Deus, até aqui Deus tem nos ajudado e nos livrado de todo mal. E aqui que nós venhamos celebrar o dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil, o nosso país. Deus abençoe, um forte abraço e vamos agora conhecer um pouco da geografia do nosso país. Só para relembrar, esse aqui é o formato do mapa do Brasil. Toda essa trajetória, território do Brasil, onde estão as 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, como nós já aprendemos. E aqui nós vamos perceber que o Brasil está aqui onde está circulado de amarelo, é o território do Brasil, bem distante de Portugal, onde está a setinha e está aqui também Portugal, certo? Para vocês terem uma noção da distância de um país para o outro. Vamos lá, pais, com essas atividades, recortem junto com as crianças um mapa com as regiões do Brasil, isso é importante. A bandeira do Brasil também e o hino que está na capa do livro das crianças e cantem com eles.